ser homem, é de desonrar as calças que veste. O MBL não vai desistir, porque nós somos forjados na guerra, porque nós somos forjados na guerra, porque nós somos forjados na guerra. E o MBL vai continuar nessa guerra. Fala, seus mal diagramados, finalmente o Intercept vazou uma conversa que beira o humor involuntário, que é o Moro chamando os meninos do MBL de tontos. Ah, que grande momento! Juiz Sérgio Moro, atual ministro Sérgio Moro, pela primeira vez com razão, hein? É verdade. Mas aí, Helder, ele tinha razão, mas cagou tudo depois, falando que eu gostaria de dizer que se eu falei, eu não gostaria de ter falado aquilo que eu não sei o que eu falei. Depois tudo por água abaixo, cara. Sérgio Moro, eu comecei a respeitar o Sérgio Moro, cara. Ah, mandou bem, né? É, primeira vez, assim, que o cara falou alguma coisa certa. Aí logo depois, né, não dá, né? Não dá pra confiar no juizão, né, no marreco. Passou atestado de que de fato não tinha mudado, era a mesma pessoa equivocada de sempre, quando a gente tava pra dar um crédito, né? Sim. Agora sim, agora a gente quer que o Moro permaneça. Sim, a gente no vai fazer governo. um vídeo assim, somos Sérgio Moro. Somos todos Sérgio Somos Moro. todos Sérgio Moro. Aqui, ó, Morobloco. A gente já vinha com a camiseta do Morobloco, a gente comprou, cada um comprou uma, já pensando que ele ia sustentar bicho. essa crítica ao MBL, mas não, aí depois eu pensei, faz sentido ele não sustentar, afinal de contas, esses meninos do MBL, eles são só versões mais jovens do próprio Moro, né? Se você pega as fotos deles aí, eles são mal vestidos, são amarrotados, O cabelo do Moro é melhor. hein? melhor que o do Kim. Melhor. Mas o Kim tá cuidando agora melhor do cabelo. Teve uma época que parecia um panetone, né, cara? O passado secreto do MBL, de banda índia vanguarda anti-Dilma. E também tem aquele famoso perfil de que quando faz amor, usa meia. Você pensou que ia falar que se olha no espelho. Não, caso porque dele, não. nem eles querem se ver no espelhos nus. Outra coisa que deixa muito claro também que o Sérgio Moro estaria conectado assim a o pensamento, as ideias do MBL, quer ter no Detran Dallagnol um menino que parece muito que saiu do MBL, cara. É verdade, Mas né, muito. cara? Aquela cara assim de que foi criado com a avó, ficava no computador a madrugada inteira batendo punheta. Não tem, cara. Tem muito, né? Todos eles têm esse perfil, né? Um perfil que o Rogério Skylab chama de bundinha. O que é o bundinha? É um cara tipo Doni Denútil que apresenta o jornal hoje, sabe? Aquela coisa insípida, assim. Aquela coisa sapatenista, aquela coisa Thiago Leifertiana. E é muito o que diz respeito aí aos membros do MBL, né? Exceto pelo fato de que alguns membros do MBL parecem que não são muito afeitos à higiene, o que geralmente o bundinha aparenta ser muito limpo, né? O Doni Denútil mesmo deve tomar uns 12 banhos por dia. O Moro Inclusive, durante a propaganda do jornal hoje, ele toma um banho, porque deve ter uma obsessão por limpeza. Mas o Moro é malandro, cara, porque ele tá pedindo desculpa ao mesmo tempo que ele tortura os caras do MBL. Por quê? Porque ele enviou essa mensagem em áudio. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu eventualmente utilizei. E todo mundo sabe que a voz do Moro, por menor que seja a mensagem, vai fazer com que você se sinta com um mal-estar tremendo, né? Não é à toa que ele é chamado de marreco do Maringá, né? E que também que a voz dele é uma voz infantil, né? Uma voz assim de uma criança imberbe, talvez até um pré-adolescente. Eu peço escusas, tá? Então, ele não saiu, né, dessa idade, Não. né? Aliás, é só ver ali o que ele fala que você percebe que o cérebro dele realmente não expandiu, não se Inclusive, desenvolveu, né? cognitivamente tá parado nos 14 anos, né? O Moro, que é a primeira pessoa formada em direito que não sabe nada sobre a Constituição. É a primeira pessoa que conseguiu esse feito, né? Se bobear, até o Dallagnol sabe um pouquinho e eu o Moro não sabe. É que o Dallagnol foi desaprendendo a partir do momento que ele viu no Moro seu grande mestre. Ele falou, não, será que eu aprendi errado no curso universitário? Vou seguir esse cara. E ali ele manda uma mensagem que é mais uma demonstração de que o Moro, ele não sabe se é verdade as mensagens. E se forem verdade, também não tem problema nenhum, entendeu? Não sabe nada, cara. Ele sabe que é verdade, mas ele talvez não sabe. Mas ele não sabe. Não, e se for verdade, não tem problema nenhum. É sempre assim, né? Ele fala o seguinte:
Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não. Pode ter sido adulterado, mas queria, assim, pedir minhas escusas. Veja bem, nunca acredite em alguém que use a palavra escusas no lugar de desculpas, ok? Se eu eventualmente utilizei, porque sempre respeitei o movimento Brasil Livre, sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só à Lava Jato, mas nos últimos anos, 5 anos de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor e mais íntegro. Aconteceu tudo isso com o MBL e a gente não ficou sabendo. São protagonistas, né? Aliás, Helder, se um dia aí eu te xinguei, falei mal de você, talvez seja mentira, talvez não. Mas eu peço desculpas já. Mesmo assim, né? Sim. É aquilo, a pessoa pode até não lembrar em detalhes do que falou alguns anos atrás, e eu aí compreendo e concordo. Agora, você não tem ideia de que, por exemplo, você tramou toda uma história pra tirar um cara de circulação, tirar ele de uma disputa eleitoral, colocar ele na cadeia. demais, né? Olha, é difícil de acreditar, viu, Moro? Mas também isso demonstra uma questão de saúde pública, sabe? Porque é muito triste ver o ministro Sérgio Moro, um homem que nem chegou aos 50 anos ainda e já sofre de Alzheimer. E isso deixa pra vocês aí um ensinamento que o Beze toma à risca, né? Consumam ômega 3 e Ômega evitem chegar nessa situação onde você não lembra mais nada aos 40 e poucos anos de idade. O Helder sabe muito bem que eu, depois que passei dos 40, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu nos meus últimos 10 minutos. Talvez no último segundo eu lembre. É meio uma coisa peixe, assim. Aí tem duas coisas aí, Helder, que me deixam intrigado. Como é que o Moro passou na faculdade? Tem OAB o Moro? Tem. Nem que ele tenha comprado, mas ele tem. Não, como ele conseguiu tudo isso? Bom, a gente tem advogados muito piores que o Moro, talvez. Tem, a gente tem, mas não chegaram tão longe, Não, é né? verdade, No máximo o cara tá lá na porta de cadeia ou tá fazendo alguma coisa que é bem mal remunerado e bem pouco reconhecido. O Moro chegou longe, pode até ser um presidente do Brasil, não sei como que sai a imagem dele depois disso, mas ele diz, né, que o MBL tem toda essa importância no combate à corrupção. E veja bem, o MBL fez o quê? Justamente todos os integrantes desse grupo foram se filiar ao DEM, que é o partido considerado com o maior número de corruptos no Brasil. O partido de Onyx Lorenzoni, Rodrigo Maia, José Agripino. Acho que não tá batendo alguma coisa aí, cara. Cara, o Moro não fala coisa com coisa há muito tempo, então, né? Aliás, ele nunca fala nada, né? É mais do que Alzheimer, é demência senil precoce, aos 40 anos. Veja vocês que estão aí reclamando das dores, gota, problema no joelho, o Beze que esses dias quase teve que amputar um dedão com unha encravada. São coisas da idade muito menos complexas do que você ter esses problemas que o Moro tem enfrentado. A sorte é que ele está rico, ele tem um cargo muito bom, né? Então ele vai poder aí tratar de forma muito mais tranquila do que o Beze, que era pra estar nesse momento com um adesivinho de deficiente físico no carro porque quase amputou o dedo. E mental, né? Também. Mas vamos falar, Helder, sobre o MBL. Aqui a gente vai falar sobre o MBL. É jornalismo de verdade. É verdade, entendeu? porque eu... Por muito tempo, esses dias aí que soltaram, por horas, eu senti assim, pô, o Moro tá do nosso lado. Aí o Helder falou, eu vou caçar tudo que tiver do MBL, porque a gente vai estar do lado do Moro e vai mandar pro Moro. Sim. Vai mandar pro Moro, a gente vai hackear o Kim, o Renan dos Santos, o Fernando Holliday e vai mandar pro Moro. Então, infelizmente, já que a gente não vai poder mandar, vamos falar sobre eles. O que você conseguiu, Helder? Eu ia mandar pro Moro e falar, Moro, zoa mais, mano. Olha esses caras aqui, eles têm muito motivos pra serem zoados. Mas aí, como ele voltou atrás, a gente pegou esse material e vai fazer um vídeo, né? O vídeo que é o seguinte, vocês sabem uma coisa que o pessoal sempre critica e que de vez em quando tem razão, é que a esquerda dá muita vitrine pra quem não deveria. E aí a gente coloca o nosso na reta também. Sem dúvida. Não estamos tirando o nosso da reta. E foi justamente um veículo conhecido por ter um viés de abordagem mais à esquerda, que mostrou o MBL numa grande matéria pela primeira vez em 2014, o É o País. E a matéria é maravilhosa, né? Porque falam que eles são indies, parecem de uma banda indie que não deu certo, e eles foram pra política. Imagina chamar o MBL de uma banda indie. Mas tudo bem, com aquelas roupas e aquele cabelo até passava por isso mesmo, né? E fora que tem a questão de indie e liberal ser corno convicto, então nesse caso combina. É o Weezer, né? Mas era o nosso Weezer, talvez, o MBL? O visual parece, né? Tem dois loirinhos, dois carinha branco ali de camisa, flor de camisas que você usa também, Verdade, as camisas verdade. deles na época. E aí tem o cara meio esquisito, assim, meio excêntrico que no fazia o papel ali, era o Kim Kataguiri. E aí chamaram eles de vanguarda anti-Dilma.
Isso tá no título, gente. Sim, cara. Meu Deus do céu. O título, né, e a matéria tentam, de certa maneira, fazer aquela chacota jornalística com os caras, onde você não bate de forma forte. Nunca Você fizemos. deixa a justificativa e a interpretação pra quem tá lendo. Deixa eles falarem. E nisso foi um tiro pela culatra, porque eu tive o contato com o MBL pela primeira vez a partir desse texto. E eu vi aquela foto e eu falei, olha esses moleque, velho, que coisa, né? Que coisa estranha. Você gostou? É mentira, eu lembro. Não, nem te conhecia. Mas você gostou, eu acho que você gostou, Helder. Pode falar que você achou Não. assim realmente que era a nova vanguarda política. Os caras colocam, tipo, indie... hipster, o cara é hipster. Indie liberal, hipster, vanguarda anti-Dilma, no mesmo texto eu vou gostar, cara. Nunca na minha vida, né? Helder, e aí eles não são uma banda indie, eles são uma banda indie que não deu certo, né? Aliás, também, que todo jornalista aqui é um músico frustrado, normalmente, Sim. né? Mas aí o viés ali que eles tomaram é diferente. Eles falaram nessa matéria, a Esquerda se apropriou da cultura, da arte, da música, daquilo que é considerado cool ou moderno, hipster. Nossos amigos artistas não podem revelar sua ideologia porque sofrem uma repressão cultural se não forem de esquerda. imagina, né, a cultura conservadora, assim, né? O teatro conservador, a música conservadora. Realmente... É difícil, né? E aí você vê um ressentimento, aquele ressentimento que a gente sempre fala aqui, do cara que não chegou lá e começa a achar que o problema está com quem fez sucesso. Que a gente citou num vídeo anterior aí sobre o Lobão, a gente citou o Belucci, O Roger, que é uns caras que mesmo quando estavam Nando lá... Moura. Exatamente, quando estavam gozando de prestígio. E o próprio Bolsonaro, que Sim, tá aí, se elegeu. não consegue. Ele não consegue esquecer o Lula. O Lobão Não. nunca conseguiu esquecer o Caetano. Nem E agora os o Olavo. caras aqui, eles não conseguem superar o fato de que tem gente que tá fazendo sucesso e que isso não é o fator que determina eles terem fracassado, né? E aí acontece que é o seguinte, em vez de fazer música, que eles poderiam ter feito, em vez de fazer proselitismo político, eles foram se debandear pra direita, porque eles acham que o espaço deles estava sendo roubado pelos músicos de esquerda. E nessa entrevista, fala que tinha um músico de uma banda internacionalmente conhecida, que eu acho que é um exagero, mas tudo bem, que foi um dos gestores ali do MBL desde o início e que foi revelado alguns anos depois, era um cara da bonde do rolê. Você não sabe do que eu tô falando, provavelmente não. Nem precisa. Nem precisa, mas é algo no nível do Belucci, porém em outra vertente musical. Mas o cara foi um dos descobridores ali, um dos caras que começaram a trabalhar com a Pablo Vittar, né? Veja cara, bem, é né, muito cara? maravilhosa essa ligação, né? Você pensar que um dos integrantes do MBL foi responsável por catapultar a carreira de Pablo Vittar. Esse personagem que a direita tanto odeia, que o bolsonarismo, assim, vê como um inimigo, né? Sim, é que os caras ficam naquele meio termo de sentir ódio e tesão ao ver a Pablo Vittar domingo à tarde no Faustão, né? E eles não conseguem lidar com esse grande problema na cabeça deles. Mas por que esses caras aí não se juntaram com esse do bonde do rolê, que teve um sucessinho de fato, Sim. e foram fazer uma banda aí falando sobre o fish fucking da mão invisível do mercado, imposto é roubo. Eles poderiam ter feito músicas assim. Seria muito melhor do que fundar a MBL, né? Principalmente porque eles não teriam virado políticos de fato. Podia ser a primeira banda, assim, brasileira, assim, no gênero fake news. Rock fake news, Pode indie crer. fake news, né? E, pô, eles poderiam ter começado aí uma vertente que hoje em dia estaria muito bem, cara. Se você hoje em dia tivesse a música fake news, porra, bicho, a gente podia fundar isso aí, mas a gente nem isso é bom, né? Eu Não, sei tocar nem instrumento nenhum, né? Mas pelo menos você não sabe trocar instrumento direito, eu também não sei, cada um tem seus instrumentos aqui, só pra gente ficar bancando, né, os fodões, mas é melhor do que tocar teclado de computador pra espalhar fake news, que aí é o que eles conseguem, muito bem. E não é muito necessário ser um bom músico, né, Helder? Você tem aí na direita bandas que, cara, 2 acordes ali e acabou, né? Pô, se o Velhas Virgens conseguiu fazer sucesso nesse país, eu já vi um show do Velhas Virgens no estádio do Canindé. Porra, é ruim demais, cara. Eles poderiam ter conseguido, eles poderiam se mirar nesse exemplo, Paulão, grande reaça brasileiro, é. poderiam ter lá feito uma banda, mas não, são uns tontos mesmo, o Moro tá correto. Mas aí se... A melhor coisa que eles têm pra justificar aí foi a criação do bonde do rolê e da Pablo, né? Polêmica, hein? Gosta ou não gosta da Pablo? Tem outros vídeos que a gente fala sobre isso, né?
A esquerda tá certa em segregar mesmo, cara. Pelo amor, né? Eu também. O bonde do rolê eu escutei o comecinho, que eu tinha amigos que eram muito amigos da galera lá de dentro, cara. Até vou dar uma pesquisada pra ver se esse povo entrou pro MBL também. E fez muito sucesso na esquerda o bonde do rolê, Sim, né? Foi sim. muito insensado na época, assim. Quando eu Até trabalhava- porque o pessoal achou que eles fariam o mesmo caminho do Cansei de Ser Sexy na gringa. Não chegou a tanto, mas Total. eles fizeram barulhinho lá fora, né? Total, foi E isso aí, mesmo. Voltaram pra fazer esse barulhinho aqui ensurdecedor aqui dentro. Das panelas! Porra, bicho, que Tá aí- instrumento novo! Tá aí um instrumento bom pra essa. Teclado de fake news, panela. Panela. Jesus. Durante essa entrevista, Helder, que também eles colocaram assim o que eles pensavam sobre vários assuntos. E aí pinta coisas muito importantes, assim, que você percebe o que estaria nascendo ali, né? Que estaria é a por vir, gênese, né? né, cara, do que a gente teve que enfrentar e tá tendo que enfrentar durante esse ano, anos passados, assim. A frase que o João Moedo, né, realmente acertou ali nessa frase. Conservador nos costumes, liberal na economia. E a gente vai falar aqui, Helder, sobre aborto. O que eu ia falar, o bonde do rolê ia falar a mesma coisa. Também. O MBL falava, o movimento não tem uma opinião consensual sobre esse assunto. A maioria se posiciona contra. A maioria não tem nenhuma opinião sobre o assunto, porque, pelas fotos deles na época, dá pra ver que gravidez é um assunto que eles não precisariam se incomodar durante anos. Durante anos, até o Fernando Holliday propor aquela lei absurda. Casamento gay. Eles têm a seguinte sentença sobre isso. O movimento não tem uma opinião consensual sobre o assunto. Os líderes de São Paulo são a favor. Será que os líderes de São Paulo fazem jus à alcunha catapiroca? Nada contra, inclusive quero, mas fica a pergunta no É ar. verdade. Redução da maioridade penal. Não é o foco do grupo. Nem nada é o foco do Nada! grupo. O que eles vão? Estão fazendo essa porra pra quê? Dá pra chegar e ganhar dinheiro público, ter lugar público Os ali caras na não se posicionam Câmara. sobre nada, tão pior que a Anitta, velho. Verdade. É porque isso aqui faz o quê? 5 anos dessa 5 matéria? anos. E até agora a gente não teve um posicionamento deles. A Anitta costuma demorar uns 3 meses, né? A Anitta é mais rápida. A Anitta é mais rápida. Não, eu acho que eles também não tinham ali uma posição sobre... Porque se reduzisse a maioridade penal, mais a metade dos seguidores do MBL poderiam ser presos por espalhar fake news. Porque só tem criança que curte isso aí. Legalização das drogas, adivinha? Também não está na pauta do grupo. O que é a pauta do Formou grupo, pra quê? velho? Eu fico imaginando que eles conversam sobre o quê? Não é nada. Não, pô. Tá na cara. A conversa deles é sobre games Sim. e só. Talvez bandas indies, né? Porque eles falaram que gostam de música indie. Mas nenhum deles se mostra contra. O que prova que, pelo menos, eles não conseguiram tocar um instrumento como um músico indie. Os hábitos fora do palco eles querem manter. Verdade. Privatizações, aí eles são assim, ó, vão pra cima. Não há por que ser contra as privatizações. As melhores universidades do mundo são privadas. Privadas, né? Parece privada mesmo. As do Brasil são privadas. é. Os melhores sistemas de saúde são privados, etc. Os serviços públicos são mais caros e menos eficientes por natureza. O pior é que somos obrigados a pagar pelos serviços públicos, o que não acontece na iniciativa privada. Paga apenas quem usa, defende catapiroca. Na época, apenas um catapeidinho. Dever, paga apenas quem usa. E ele esqueceu de complementar. E quem pode, né? Você pode fazer um teste, Kataguiri, depois que você não for mais reeleito, ou quando você estiver aí sem emprego, que é o que foi a tua vida inteira, até você virar deputado. Vai pros Estados Unidos, toma um porre, mas toma um porre daqueles assim de desmaiar num bar. Pede pra alguém chamar o SAMU lá, chama a ambulância. E depois vai ver a conta no hospital, pra você ver se você vai defender abertamente o fim do serviço público de saúde. Mas o Dr. Ray defendia o fim, hein? Ele assim, queria né? privatizar tudo. Se fosse o nosso ministro do meio ambiente, eu ia falar, se fosse o nosso ministro da saúde... É um animal, né? Por isso você falou que não existe meio ambiente. A gente ia ter tudo privado. Cara, o Kim Kataguiri estaria feliz agora, É né? verdade, tá vendo? Ó, vocês perderam a oportunidade de eleger Dr. Ray presidente do Brasil. Pelo menos a estética estaria garantida. Sobre o relatório final da Comissão da Verdade. Eles dizem, será da meia-verdade, porque só foi ouvido um lado. Revirar um passado implica trazer feridas para a democracia dependendo de como for feito. E tem servido como instrumento para a esquerda se vitimizar. Sempre estão batendo em inimigos que não existem mais e continuam se colocando como vítimas de algo que acabou há 30 anos.
afirma Kataguiri. Olha, o Kataguiri das fake news. É, o Kataguiri aí, meio a favor do que viria a ser no futuro o documentário Brasil Paralelo, né? Ele foi o cara que geriu a ideia de ser feito esse filme aí. Que tenso, né, velho? Até o Fernando Holliday é contra essa história de revisar a questão da ditadura e o Kataguiri é a favor. Sobre o Bolsa Família, aí é assim, né? É basicamente a gente quer que as pessoas não precisem. Então morre, né? Achamos por um lado que o programa tem suas virtudes, mas por outro vemos como quem quer empreender se sente sufocado. O agricultor, por exemplo, é um empreendedor super taxado que tem que emplacar até o trator. É possível investimento privado na área rural? O que tem a ver o calça? Nossa senhora. Eu não consegui entender a linearidade de uma opinião que ele dá aqui em 280 caracteres. É um tweet isso aqui. Parece que foi até o Carluxo que falou no lugar dele. Ou porque Moro. não faz sentido, tá ligado? Mas também é uma opinião de quem só viu Fazenda pela TV. Pelo programa A Fazenda, o reality show. Porque ele não sabe que existe subsídio pra agronegócio, porra, pra em todos os lugares do Brasil. Mas também o que esperar de um cara que fez aquele vídeo maravilhoso defendendo o agrotóxico no YouTube. Nossa. Você lembra dele vestido com camiseta do MST, cara? Meu Deus do céu, cara. E a gente achando que os evangélicos eram perigosos, hein? É. Cuidado que o MBL tá vindo pra ficar, Helder. É, cara. Garotinhos de recado dos fazendeiros, industriais, empresários da Bolsa de Que Valores. perigo. Uns tontos, mas tontos perigosos. Que perigo. Olha, antes do MBL entrar aqui nos nossos estúdios, invadir, nos prender e fazer eu não sei o que, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, comenta, deixa seu like, entra no nosso Apoia-se enquanto é tempo, hein? Nos apoie, porque a gente tá com o Apoia-se aí meio parou nos 50 mil reais. Mentira, não tem nem um décimo disso. A gente gostaria muito que você olhasse as recompensas. E Helder, vamos terminar por aqui, que agora eu preciso voltar a me vestir como eu me vesti em 2014, que era mais ou menos parecido com o MBL, cara. Ah, grande fase da sua vida, Quem sabe eu onde você não me dou escapou bem. de não ter virado um membro do MBL, né? Porra, eu estaria bem melhor, Você porque tá tá aqui já- me acusando de ter gostado dessa matéria. É, e você, não estaria do seu lado, estaria assim, ganhando dinheiro lá em Brasília, falando um monte de bosta. Olha que pena, né? Vamos fazer uma máquina do tempo pra acontecer isso, viu? Não aguento mais conviver com Aí pra vocês todos aí que ficam criticando o MBL, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.